Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agricultura de Verdade. Tudo bom com vocês, pessoal? Estamos voltando aí mais uma vez com o canal e com a live que a gente gravou com o Shelton César, um nutricionista, fora do sistema mesmo, aluno do Dr. Lai Ribeiro, né? Conheceu a gente através do Dr. Afonso, canal Ciência de Verdade. Então segue nós aí na live aí. Pessoal, essa live foi gravada agora sexta-feira, dia 22, e a gente vai falar sobre vários temas aqui, nutricionais, né, e polêmicos também. Então, primeiro de tudo, todo mundo segue lá o Shelton no Instagram, viu? Tá aí o Instagram dele. E vou passar um pouquinho das cenas do Instagram dele aí, só para vocês verem o nível, né, que bate com o que a gente fala aqui, né? Ó, a reformulação da pirâmide de alimento, né? Isso aí tá tudo no Instagram dele, pessoal. Todo mundo segue lá. E aí ele no doutorado, no mestrado, né, com o Dr. Lai Ribeiro aí. Tá tudo lá, beleza? Então vamos começar para a primeira parte. Segue o vídeo aí. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí novamente. Vamos fazer outro. Agora! Oh, o homem entrou, E rapaz. O aí? homem entrou. Ah, que negócio complicado, hein? Agora deu certo. Deu certo. Então, vamos lá. A intenção da live aí era informar mais, né? Trazer mais informação pro público que te segue, mas eu sempre gosto de deixar caixinha de pergunta para o pessoal tirar dúvidas, porque às vezes a dúvida de um ajuda o outro, mas nem sempre isso acontece, né? Então, pessoal, quem estiver entrando na live aí agora, já deixa a pergunta na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo, eu acho que para vocês aparece aqui embaixo, ou entra no perfil do Agrônomo Orgânico mesmo, que tem ele postar uma caixinha de perguntas aí um pouco antes de começar a live. Tu já quer começar com perguntas ou tu quer que eu faça uma introduçãozinha aqui? Uai, faz uma introdução do seu trabalho, né? Fala um pouquinho pro pessoal que te conhecer, de onde você, como tudo começou, né? Eu já te conheço já tem alguns anos, mas acho que a maioria. Então, pessoal, eu me chamo Shelton, eu sou nutricionista, vim de Manaus. Atualmente eu estou morando em São Paulo, me mudei para cá justamente por causa da pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, que eu gastava muito dinheiro indo e voltando, né? E decidi me mudar para cá. Aqui também tem mais paciente, né? Tudo o que acontece primeiro aqui em São Paulo, então esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi passar uma temporada aqui, mas eu também pretendo ir para o campo em breve. Oh, Isso aqui é só isso. isso aqui é uma parte do processo, né? E aí eu acho que fazer essa live aqui, eu acredito que a maioria do teu público já conhece muito sobre a importância, né, da agricultura orgânica e tal, mas as pessoas ainda têm o pé atrás por causa do preço dos alimentos orgânicos, por causa da dificuldade de achar os alimentos orgânicos. Com E isso daí está certeza. relacionado a um problema, na minha opinião, mental, de escassez mesmo, né? Porque quando você entra nesse mundo de querer cuidar da saúde de maneira preventiva, a melhor coisa a ser feita é investir na alimentação. Isso é o mínimo, né? Mas voltando lá, eu estava fazendo a introdução, né? Eu sou formado desde 2018 pela Faculdade Metropolitana de Manaus, mas eu saí da faculdade com aquele conhecimento básico, né? O conhecimento que todo mundo tem, do nutricionista que prescreve whey protein, aveia, granolinha, barrinha de proteína, só porcaria, né? E aí, por volta de 2017, 2018, eu conheci o trabalho de um cara na internet que mudou minha vida, que inclusive foi através desse cara que eu conheci o seu perfil, que foi o professor Afonso, né? Que Ah, atualmente ele deu uma sumida da internet, né? Mas o professor Afonso me ajudou muito com relação ao despertar mesmo, porque a gente tem uma interpretação de que ciência é tudo aquilo que o governo manda a gente fazer. Né? O governo falou para fazer isso, passou uma propaganda na televisão da picada tal, a pessoa tem que correr lá para tomar. No trem, né? No trem tem que dar para quem está no hospital em fase terminal, porque é um multivitamínico da Nestlé.
o leite, sei lá, o Mucilon tem propaganda e tal, é rico em vitaminas e minerais, então a gente acaba sendo moldado através das propagandas, né? E o que é ensinado nas faculdades, eu acredito que em todas as faculdades, em todos os ramos, é ensinado para fazer a indústria gerar receita, né? Então, quando a gente fala sobre a agricultura, o que vão ensinar nos cursos de agricultura, agronomia, sei lá, sei o que for, vai ser a agricultura convencional, que é utilizando agrotóxicos, pesticidas, etc. Com relação à nutrição, também é ensinado o que faz mal para as pessoas para gerar receita. Com relação à medicina, também é ensinado só medicamento e tratamento dos sintomas, e não o tratamento da causa em si. Então, o que foi que o professor Afonso me ajudou bastante? Foi conseguir enxergar essa verdade que vai além do que os olhos veem, né? Com certeza. Que o ouvido escuta, que a gente só faz o que é ensinado a fazer. E aí eu tinha já um certo conhecimento por ter trabalhado em várias lojas de suplementos, eu sempre gostei muito de nutrição, e eu preparava alguns atletas para campeonato de fisiculturismo. Isso antes de me formar em nutrição. E aí eu pegava o conhecimento que eu já tinha, que é o conhecimento prático, né? Aplicava e esse conhecimento funcionava. Quando eu aplicava o que eu tinha ensinado, o que eu tinha aprendido na faculdade, não funcionava. E aí na minha cabeça entrava em conflito, né? Falei, caramba, como é que pode? O que eu aprendi na faculdade não funciona e o que eu aprendi por conta própria, na prática, funciona. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. E eu me formei quando eu tinha 26 anos de idade, né? Hoje eu tenho 30. 27, acho que eu tinha 27 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Nesse mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar doente. Por quê? Porque o meu intestino era horrível e eu já nutricionista formado, tá? Meu intestino era horrível, eu estava começando a me sentir muito cansado, não conseguia dormir, não conseguia acordar disposto, a minha pele estava envelhecendo muito, e eu comecei a me perguntar, falei, caramba, mas eu como bem, eu suplemento whey protein, né? Suplemento whey protein, eu tomo algumas cápsulas diariamente, tomo ômega 3, tomo bastante água. O que é que está acontecendo comigo, né? A maioria das pessoas aí tem uma dúvida de ser, poxa, será que ninguém vai descobrir o que está sendo comigo? Aqui tá travando, tu tá conseguindo me ouvir aí? Eu tô conseguindo te ouvir. Aqui tá Beleza. tranquilo. Acho que é. Tá todo mundo ouvindo aí, pessoal? Quem não estiver ouvindo, por favor, manda um comentário aí, tá bom? A live vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravado aí. Então, eu ficava me perguntando, o que é que está acontecendo comigo? Por que E eu comecei a sentir muitas dores articulares, dores no joelho, dores nos ombros. Isso estava me deixando meio depressivo, porque eu não conseguia treinar mais. Eu não conseguia fazer mais musculação, não conseguia treinar braço, não conseguia fazer uma caminhada de 30 minutos na esteira, porque meu joelho doía absurdamente. Doía absurdamente. Isso começando a me deixar meio depressivo. Até que eu chamei a dona da loja que eu trabalhava, expliquei a situação para ela, e ela falou assim, ó, eu tenho um amigo que é ortopedista, eu acho que ele pode te ajudar, passa numa consulta com ele lá e ele vai te ajudar. E aí, antes de passar na consulta com esse cara, ele me pediu uma bateria de exames, né? Os exames básicos, né? Vitamina D, magnésio, zinco, hemograma, homocisteína, ferritina, essas coisas. E aí, eu peguei o resultado do exame para ele, né? Quando eu olhei o resultado do exame, eu falei, lógico que eu tô com dor nas articulações. Pô. Minha vitamina D tá super baixa e eu tenho deficiência de magnésio. Na hora, assim, né? Pá, eu falei, caramba, eu vou levar lá o resultado pro cara, porque já paguei a consulta, mas eu tenho quase certeza de que isso vai me ajudar muito. Aí, beleza, fui lá, marquei a consulta com o cara de retorno, levei o resultado dos exames. Quando a gente chegou na consulta, ele nem percebeu que eu tava com deficiência de vitamina D, nem que eu estava com deficiência de magnésio. Por que isso? Porque todo mundo, todos os médicos, avaliam os exames de sangue pelos valores de referência. Então, se você está assistindo essa live aqui e você se sente mal, mas você fez exames e levou seus exames para o médico e ele falou que estava tudo perfeito, pode ter certeza que não está tudo perfeito. Isso acontece porque ele se baseia através dos valores de referência. Mas, Shelton, tu tá me dizendo que exame de sangue não funciona? Funciona. Só que a maioria das pessoas não sabem interpretar os exames de sangue, né? O
que acontece é que quem está doente, ou na verdade é o seguinte, saudável, faz exame de sangue? Não, Não, né? a maioria. Só vai fazer exame quando a pessoa se sente doente já. Então, quando você faz o exame e você vê aquela faixa de valores de referência, aquela faixa de valores de referência foi retirada baseando-se na sociedade, em quem foi lá fazer os exames, né? Que são as pessoas doentes. Então, quando você se encaixa nesse valor, é porque você está doente, né? E aí ele não percebeu que eu tinha deficiência de magnésio nem de vitamina D. Aí eu peguei e comecei a suplementar magnésio e vitamina D, com a esperança de que as dores articulares que eu tinha iriam melhorar. E não melhoraram. Não melhoraram, infelizmente. Aí nessa mesma época, começou a pandemia, né? Começou a pandemia e eu já tinha meio um pé atrás, assim, com a indústria farmacêutica e com a prática médica, né, que estava sendo utilizada, tanto com meu pai, que faleceu, quanto com a minha avó, que está muito mal hoje em dia, né, porque só usa medicamento. E aí eu decidi me capacitar fazendo algo por mim que a maioria das pessoas não faz. Então eu me inscrevi num curso com a doutora Elisete Kaffer. Eu acho que poucas pessoas aqui, talvez ninguém que esteja assistindo a live aqui conheça a doutora Elisete Kaffer. Ela é uma dermatologista que trata queda capilar, trata a pele das pessoas sem mexer no cabelo nem na pele. Como? Através da alimentação das pessoas, através da limpeza do organismo dessas pessoas, né? E aí eu fiz esse curso e tal, e aí quando você faz um curso desse, ela te dá um relatório sobre o que tem de errado em você. Porque antes de pensar em cuidar dos outros, você precisa corrigir o que está de errado em você, né? Quando eu peguei esse relatório, que eu li o relatório todo, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô desse jeito. O que dizia no relatório sobre mim? No relatório dizia que eu tinha alta contaminação por alumínio, alta contaminação por chumbo, alta contaminação por glifosato, alta contaminação por arsênico, alta contaminação por... que mais? Ah, não sei. Sei que eu tava podre. Resumindo, eu tava podre, né? Descobri que eu tinha hipotireoidite de Hashimoto, descobri que eu tinha fadiga adrenal, descobri que eu tinha permeabilidade intestinal, descobri que eu tinha problemas odontológicos, ou seja, eu saí de lá com a cabeça assim, lascou, né? Agora lascou. Eu achei que eu ia resolver meu problema fácil e, na verdade, eu acabei descobrindo que o buraco era muito mais embaixo. Então, para quem está assistindo aqui a live, certeza que se você se sente mal e você não descobriu ainda o problema que você tem, ele está relacionado com uma dessas coisas que eu falei, que envolve desnutrição, contaminação por agrotóxico, metais tóxicos, problemas odontológicos, vermes, né? Muita gente hoje em dia está doente porque tem muito verme no organismo. Então, para a gente conseguir recuperar a saúde, a gente tem que conseguir limpar tudo isso, né? Eu lembro também que nessa mesma época eu comprei um DVD do Dr. Laí, eu ainda nem fazia pós, né? O nome do DVD era Detoxificação. E aí o subtítulo era assim, o que será que há de errado comigo? Que é exatamente o que eu estou falando para vocês, né? E aí, a coisa principal, que a maioria das pessoas hoje em dia está doente e não faz ideia de que isso está afetando muito a saúde delas, é a água que elas tomam, tá? Porque, assim, uma pessoa que mora aqui em São Paulo, por exemplo, ela toma água de reuso, que é tratada pelo governo, né? A Sabesp trata a água. Então, a água que sai na torneira, ela sai cristalina, mas isso não significa necessariamente que essa água esteja limpa, né? Nem pensar. Quando a gente faz um teste chamado teste de biorressonância na água, a gente percebe que todas as águas estão contaminadas, principalmente com arsênico, com flúor, com cloro, com cobalto, com cádmio, né? Com chumbo, com várias coisas. Então, o primeiro passo que eu falo para todos os pacientes que passam em consulta comigo é priorizar a qualidade da água, né? Priorizar a qualidade da água, até porque nosso corpo... Das cidades, ô Shelton. Foi o principal motivo que fez a gente sair da cidade, foi a água. Eu e minha esposa fez uma análise da nossa água, mesmo saindo do filtro, né? Rapaz, a gente ficou chocado. Então é a primeira coisa... Tu morava em qual cidade, mano? Eu morava em Goiânia, capital do estado aqui, né, de Goiás.
Mas Morava em aí, Goiânia. Goiânia nem é tão ruim assim. Imagina aqui em São Paulo, cara. Nossa do céu, você tá doido. Ah, tipo, Eu imagino. quando eu me mudei pra cá, eu lembro que eu ligava o chuveiro e o box do banheiro ficava lotado de fumaça, né? E eu ficava asfixiado, pô. Ficava asfixiado. E aí eu comecei a perceber que a minha pele tava ficando horrível, o cabelo tava caindo, né? E aí o que que eu fiz? Eu comprei um filtro. Paguei R$ 800 no filtro do chuveiro. Aí eu coloquei o filtro no chuveiro, cara, tu acredita que não sai mais nenhuma fumaça do chuveiro? Não É mesmo, sai. amigo? E aí, o que que era, né, essa fumaça? Cloro, cara. Sim. Muito Nossa. cloro. Muito cloro na água, né? E aí eu coloquei o filtro no chuveiro e melhorou bastante. Hoje em dia eu tenho o filtro de boa qualidade da água que eu tomo, que eu troco de 3 em 3 meses o refil, né, a vela, o filtro no chuveiro, e eu ainda utilizo algumas estratégias para limpar o meu corpo constantemente, porque assim, a gente não tem que viver numa bolha, né? A gente vai viver mata. Viver mata. Então, por mais que você coloque filtro em tudo, você vai acabar se contaminando com uma coisa ou outra, né? Em alguma hora, em algum momento, né? Questão também da cidade, de um problema muito sério aqui daqui de São Paulo é a questão da radiação, né? Poluição eletromagnética. Você já passa o dia todo com o celular no bolso, mas você tem um roteador em casa, o vizinho de cima tem um roteador, o vizinho de baixo tem um roteador, do lado da tua casa tem uma antena 5G. E aí a gente soma essa poluição eletromagnética toda com uma porrada de metal tóxico que a gente guarda no organismo, né? Então você acaba atraindo mais radiação. Por essa poluição magnética, qual que é a sua opinião, aquelas pulseirinhas magnéticas, assim, para dar uma. E aquilo lá funciona mesmo, na sua Então, opinião? aquilo neutraliza, né? Neutraliza algumas ondas, tá? Porque bloquear tudo não dá, cara. Bloquear tudo não dá, entendeu? O que a gente consegue fazer? Existem estratégias utilizando florais, utilizando homeopatia, que a gente consegue zerar isso, tá? Tem uma pedra chamada turmalina negra. Tu já ouviu falar nessa pedra? Ah, já. Então, a turmalina negra, ela bloqueia boa parte das radiações, né? Ela também ajuda com relação a outros problemas que eu acho que não cabe falar agora, mas ajuda muito com relação à poluição eletromagnética. Também existe a possibilidade de fazer um elixir de turmalina negra, que tem algumas farmácias de manipulação que vendem, né? Que a gente chama de solução homeopática de turmalina negra. Aí o cara pega a pedra da turmalina, coloca ela de molho numa solução alcoólica, deixa vários dias, e aí depois coa isso e a pessoa começa a tomar gotas disso, entende? E aí ela tira essa poluição eletromagnética do corpo. Tá? Mas a melhor estratégia que tem para isso, cara, é o aterramento. É entrar em contato com a natureza, pisar descalço na grama, né? Lógico que ter essas estratégias de usar orgonites, pedras, pulseiras, né? Ajuda muito. Mas o aterramento é indispensável. Tem uma alternativa que eu posso falar aqui pro pessoal que vai ajudar muito os teus seguidores aí, que é utilizar o ômega de cobre. Você pega um fio daqueles que liga atrás da televisão, sabe? Corta num pedaço assim mais ou menos de 10 centímetros e dobra ele num formato de um ômega, né? O símbolozinho do ômega e coloca atrás da capinha do celular. Isso é muito melhor do que usar aqueles chips, né? Tem um povo que usa os chips de bloquear a poluição eletromagnética atrás do celular, mas o ômega de cobre, na minha opinião, é superior a isso, até porque qualquer pessoa pode fazer, é baratinho, né? Nossa, massa demais a conta. É. Uma coisa que você Pode falar, pode falar. eletromagnético, né? A gente já conversou e todo mundo aqui sabe que eu sigo a Bíblia, né? As leis da Bíblia. E eu tava vendo uma pesquisa, né? Agora falando da importância da gente usar um tipo por exemplo, só a camisa só de algodão, né? Que ela forma, o algodão orgânico, se eu não me engano, é 98% do nosso campo eletromagnético, ele deixa positivo, né? E nessa pesquisa fala que não pode misturar dois tecidos. Se misturar, por exemplo, algodão com um linho, né? Esse diminui esse campo eletromagnético no nosso corpo. E a Isso é Bíblia real. também fala mesmo. Isso, cara. Não sei se
Na sobre isso. verdade, na Bíblia fala muita coisa que a gente não entendia e com o passar do tempo os estudos vão avançando e a gente começa a entender, né? Tipo, ferro não mistura com barro, né? Tá. Aí, ó, isso daí foi uma das coisas que eu aprendi com o Afonso, cara. Ele fez um vídeo lá no canal dele falando sobre dentes, né? O segredo dos seus dentes, alguma coisa assim, o título do texto. Esse foi um dos primeiros vídeos também que eu vi dele, cara. Eu falei, cara, esse cara é louco. Esse cara é louco, tá falando besteira. Só que nessa mesma época teve um dente meu que deu problema. E aí eu tenho uma prima que é dentista, né? E aí eu fui lá com ela e tal, aí ela falou, ó, primo, esse seu dente aí, infelizmente, a gente vai ter que colocar um pino de titânio. Aí eu lembrei do Afonso na hora. Falei, cara, pino de titânio? Ela falou, mas te preocupa não, que é super seguro, é muito forte, teu dente não vai quebrar, não sei o quê. Falei, cara, mas será que isso daí não é ruim? Falou, não, não tem problema. Eu falei, tá, beleza. A gente foi lá e fiz o tal do pino, né? Cara, lembra que eu falei que eu comecei a ter dor no joelho? Depois que eu coloquei esse pino aí, meu amigo, estragou o que já estava ruim e ficou cada vez pior, entendeu? E aí, quando eu fiz o curso lá que eu falei para vocês, né, deu no relatório que eu falei para vocês, que eu tinha problemas odontológicos. Só que eu não sentia dor na boca, pô. Eu não sentia dor na boca. O problema era o quê? Era o tal do pino lá, né? Agora, ó, vou passar aqui para vocês uma informação que no meu Instagram eu não libero assim abertamente, mas eu vou falar aqui para vocês. Principalmente porque eu gosto muito do teu conteúdo, acompanho teu trabalho há bastante tempo. Cara, Valeu, meu irmão. tem uma coisa que eu acho que se a maioria das pessoas soubesse, elas teriam mais autonomia com relação à própria saúde. E eu vou passar isso aqui para vocês hoje, tá? Tu tá sozinho aí agora? Aqui tô eu e minha esposa aqui. Tá, beleza. Tu escreve com qual mão? Mão direita. Beleza. Com a mão direita faz assim. Esse aqui é um teste. É um teste chamado Bidigital Oring Test, que é um teste epigenético. Através desse teste a gente consegue detectar tudo aquilo que doa elétrons ou que rouba elétrons. Tá? Então, tu estava falando sobre a questão do tecido, né? Que algodão doa elétrons e o poliéster rouba elétrons. Então, com esse teste, tu consegue identificar se aquela roupa realmente é algodão, porque está escrito na etiqueta é uma coisa, né? Se é algodão é outra coisa. Verdade. E aí, ó, tu já tá conseguindo me ver aí ou não? Ainda não, mano. Mas deixa... Tá, então depois, anota aí, para depois tu pesquisar um tutorial. B-D-O-R-T. Eu vou escrever aqui. Escreve aí embaixo aí no comentário. Todo mundo escreve aí, moçada. Aí, ó. Bidort. Beleza. Esse teste, você consegue detectar, como eu já falei, né, tudo aquilo que te rouba elétrons ou que te doa elétrons. E aí, quando você testa, utilizando essa técnica, quando você testa uma camisa de time, por exemplo, que é feita de poliéster, você vai ver que você perde elétrons. Quando você testa uma meia, uma camisa de meia de algodão, você vai ver que você recebe elétrons. Você fica forte com esse teste. É um teste de cinesiologia, né? Você faz assim, e aí segura o que você quer testar, e aí outra pessoa vem e tenta abrir o seu dedo. Se você fica fraco, é porque você está perdendo elétrons. Se você continua forte, é porque aquilo está te doando elétrons. Então, quando você faz esse teste, nos dentes, você consegue perceber qual dente tem cárie, você consegue perceber se o teu dente que tem o tratamento de canal realmente está saudável ou não. Você consegue testar cicatrizes, ou seja, você bota o seu dedo em cima de uma cicatriz ou de uma tatuagem, você testa e você vê que você fica fraco. Por quê? Porque todas as cicatrizes, todas as tatuagens, todas as marcas que você tem no seu corpo funcionam como campos interferentes. Mas, Shelton, o que é um campo interferente? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até agora. Essa é a primeira parte apenas, né? A gente vai colocar aí mais 2 ou 3 partes. Então esse é um pouquinho do Shelton, né? Nosso parceiro. Muito obrigado pelas informações. Todo mundo segue ele lá no Instagram, quem puder, tá bom? Quem puder curtir, compartilhar, deixar um comentário aí. A gente vai tentar responder todo mundo, beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Toda honra e glória ao Criador dos céus e da terra.